Vamos tomar mais um pouco da sua atenção, mas seremos breves. Falaremos somente aquilo que Deus preparou para que você hoje possa ouvir. Nada falaremos de nós mesmos. Quem ama aquele que dá o fôlego de vida, o respeita. Quem ama aquele que faz você se movimentar sobre a terra e dá vida para os homens, este o respeita. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Hoje todos aqui que estão aqui, querendo ou não, Deus preparou para que hoje você estivesse aqui. Tanto aqueles que de bom grado podem nos ouvir, como aqueles que, usados por Satanás, tentam impedir da mensagem de Deus chegar ao coração dos simples. Aqueles que não têm compromisso com Deus, armas de Satanás que os grilhões do inferno os aguardam. São essas armas que, quando o homem vai pregar de Deus, além de não crer, tenta levantar outros para que não creia. Mas a Bíblia diz que o juiz dos céus e da terra está às portas, pronto para julgar a humanidade. E tanto aqueles que são simples como os zombadores, os incrédulos, os ingratos, nenhum escapará. Deus tem seu nome agendado no conhecimento dele. A tua vida está nas palmas da mão dele, e então ninguém escapará. Aqui estamos para pregar aquilo que Deus tem para a tua alma. Queira você, queira ou não, Deus cumprirá e julgará você por esta palavra. Muitos são as pessoas, os idosos, que já não têm respeito nem por Deus, nem pela vida. Sabe que os guardiões da morte estão esperando a ordem de Deus para vir buscar. Sabe que os cemitérios ainda cabe você lá. E então ali os teus dias, nem sabendo que há pouco tempo de vida para você na terra, não respeita e não quer ouvir a palavra de vida, aquela que desceu dos céus, morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia e aguarda na presença do Pai a ordem de Deus de descer com os milhares e milhares de anjos a regressar a buscar todos aqueles que foram devotos, todos aqueles que acreditaram e andaram humildemente com o seu Deus. Eu desejo aqui nesta tarde ler a palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada. Esta que você tem em sua casa, essa que nós temos aqui, encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 1, aleluia, versículo 16 a seguinte, que diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, disse Jesus. Eu que vivo, estive morto, mas estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. E ele disse para João: escreve as coisas, João, que tu tens visto, as que são e as que depois destas hão de te acontecer. Aleluia! Esta é a palavra fiel e verdadeira. Este homem, no dia do Senhor, isolado na ilha de Patmos no ano de 96, isolado por soldados romanos que o levou na ilha de Patmos, lá perto de Codes e de Quios, aleluia, lá na Ásia Menor. Este mesmo João foi aquele que um dia, quando não imaginaria que ele seria um dos escolhidos para anunciar a palavra de Deus, a Bíblia diz que este João, ele estava com seu irmão Tiago no lago da Galileia, no mar da Galileia, jogando as suas redes, porque eram pescadores. A Bíblia Sagrada diz que no tempo determinado, aos 30 anos da vida de Jesus Cristo, ele desce da Galileia rumo ao Jordão, porque lá estava o outro, aquele que estava preparando o caminho, João Batista, que vivia no deserto até a ordem de Deus dele sair do deserto a pregar o arrependimento dos pecados.
A Bíblia diz que multidões afloravam de todas as regiões de Decápolis, das regiões de Tiro, de Sidom, das regiões da Judeia, Jerusalém, da além do Jordão, da Idumeia, de todas as partes da terra. Multidões se aglomeravam e pegavam um ou outro caminho. Quando as pessoas vão para Fátima e faz fila, e assim vão seguindo, as pessoas começaram a ouvir deste Jesus. E começaram então a aflorar sobre a terra multidões para ouvir o ensinamento daquele que veio de cima, que está sobre todos. Os ensinamentos que desde a humanidade não tinha ainda sido revelado. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele é batizado no Rio Jordão e sai das águas, neste céu, que durante todos os dias, aleluia, tem uma cena diferente, que durante todos os dias o sol caminha por ele. Desses céus, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que Deus bradou lá de cima, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. O próprio Deus deu testemunha de seu Filho. Quando este saiu do Rio Jordão, o Espírito desceu sobre ele, e ele foi levado aos desertos da Judeia para ser tentado por Satanás. A Bíblia diz que durante 40 dias foi tentado por Satanás. E então ele, quando foi cumprido o tempo da tentação, ele regressa para a sua terra, Nazaré da Galileia. A Bíblia diz que ele, passando nas regiões vizinhas, ele caminha à beira do mar da Galileia, e olhando à sua direita, ele vê dois irmãos, que era Pedro e André. Ele olha para aqueles pescadores e diz: vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. E mais um pouco à frente, caminhando ao mar da Galileia, encontra esses dois outros irmãos, que eram João e Tiago, filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que Jesus os chama e eles seguem. Este mesmo João foi um dos principais discípulos que Deus, em Cristo Jesus, os separou para que ele pudesse ver a ressurreição da filha de Jairo, para que ele pudesse ver a aflição no jardim de Getsemane, para que ele pudesse ver o milagre da pesca maravilhosa, para que ele pudesse ver a transfiguração à sua vista. A Bíblia Sagrada diz, para que ele pudesse ver a vista de Jesus. Aleluia, Jesus. Este mesmo João foi aquele que reclinava sobre o peito de Jesus, aleluia, quando ele havia, na noite que haveria de ser traído, quando comia da ceia. É o mesmo João que a Bíblia diz que Jesus o amava. Este mesmo João que eu li aqui o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que quando Jesus foi morto e ressuscitou, 40 dias ele ficou vivo entre os homens, mostrando e dando prova que ele era real, que não era uma assombração que estava ali, nem um espírito que estava ali, mas em corpo glorificado. Ele aparece a todos os seus discípulos. A Bíblia Sagrada diz que este mesmo João, ele na beira do mar da Galileia, quando Pedro fala bem assim para Jesus, e Jesus diz: o que te importa quanto a ti, segue-me, o que tu tem a ver com isso? E se eu quiser que ele viva? A Bíblia, a história diz que este João foi um dos únicos discípulos que pôde ver os seus cabelos embranquearem na presença. Aleluia, Jesus. Foi um das multidões que seguiam Jesus, que puderam viver, aleluia, sem enfrentar o martírio, sem enfrentar a espada, sem ser devorado pelos leões, sem ser devorado pelos homens cruéis daquela época. A Bíblia diz que por causa do testemunho, porque ele não podia negar Jesus, porque ele tinha visto e visto os milagres. Este mesmo João, a história diz que por causa da palavra de Deus, esta que hoje você tem em sua casa, por causa do testemunho da palavra de Deus, por não negar Jesus Cristo como Senhor, o unigênito do Pai, as tradições diz que João, ele foi lançado num tacho de óleo quente, para que o negasse, e assim essa atrocidade acometeu neste homem. Este homem que muitos, aleluia, comemoram no dia de São João, fazendo suas fogueiras, alegrando, bebendo, não sabe o sofrimento que esses homens tiveram. Este mesmo João, depois de não negar, de passar pelo tacho de óleo quente, a Bíblia diz que os soldados levam ele
lá para a ilha de Pátimo, acorrentado com outros homens. Então ele olha para esses céus e diz a todos que estão em volta dele: eis que ele virá com as nuvens dos céus, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele quando ele descer. A Bíblia diz que João testificou isso: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que é, que era e que há de vir. A Bíblia Sagrada diz que no dia do Senhor, aleluia, pela revelação do Pai, vem o anjo, aleluia, e traz as revelações para João. A Bíblia Sagrada diz que no dia do Senhor, ele ouve uma voz por detrás dele como uma voz de muitas águas, e então ele vira para ver quem falava com ele. E ao ver, viu um homem vestido de brancos, com vestes talares, a Bíblia diz, com um cinto de ouro, os cabelos brancos como a alva lã, os pés reluzentes como bronze polido no fogo, e na sua boca são uma espada de 2 gumes. A Bíblia diz que ele passeava entre os 7 cabeçais de ouro. E a Bíblia diz que quando o chão viu este ser branco, ele caiu como morto aos seus pés. E então este ser branco, que hoje todos os dias está e permanece na presença do Pai, ele aproximou-se de João. Quando João caiu como morto ali no chão ao ver esta revelação, a Bíblia diz que Jesus estende as suas mãos sobre ele e diz: João, não temas, não tenha medo, João, eu sou o primeiro, não há outro além de mim. Eu, antes de todas as coisas existir, eu já era, João. E eu sou o último. Todas as coisas passarão os céus e a terra, mas eu permanecerei sendo o que sou, disse o Senhor. Ele disse: eu sou o primeiro, João, e eu sou o último. Eu sou o que vivo, eu estou vivo, João. Eu estive morto, 96 da era cristã. Jesus aparece a dizer: João, eu estive morto em Jerusalém, mas eis que eu estou vivo, João, e estou vivo para todo o sempre. A nossa vida, ela é passageira e é pequena, mas a de Jesus é eterna. A Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e falou: sou o primeiro e o último, sou o que vivo, estive morto, mas estou vivo para todo sempre. E então Jesus diz: João, escreve as coisas que são, as que foram e as que eu te revelarei depois dessas. A Bíblia Sagrada diz que a partir dali os céus se descortinaram. Deus trouxe a revelação deste mundo, do futuro, da vida eterna, do céu, do inferno, do que Ele preparou. Deus traz a revelação dos mártires, das almas que estão debaixo do trono de Deus, rogando a misericórdia de Deus para que julguem o sangue que eles derramaram na terra por amor de Deus. Esse mesmo livro de Apocalipse estão as maiores revelações. Todo escritor, ele escreve o que a sua vida ele passou. Ele não tem poder de dizer o que amanhã ou depois o que ele fez. Por amor a eu e a você, o próprio Deus já revelou ao mundo o que acontecerá. O que acontecerá no final de tudo: o julgamento de Satanás e da 3ª parte dos anjos, o julgamento dos imorais, o julgamento dos parricidas, dos matricidas, dos bêbados, dos viciados, dos homossexuais, das lésbicas. Ali Deus julgará todos: os adoradores de ídolos, os mentirosos, os roubadores, os infiéis. A Bíblia diz que serão multidões que entrarão na presença do trono branco, e quando verem Deus assentado no trono para julgar, ali você não pedirá mais perdão. Naquele dia os livros serão abertos, e tudo o que você fez na terra, Deus te julgará pelas ações. É por isso que Deus, Ele continuou no passado e continua nos nossos tempos, usando pessoas para apontar para você o caminho que você deve seguir, que é Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus trouxe grandes revelações, como é a adoração nos céus, o final de todas as coisas, o lago de fogo e enxofre, quando Satanás, a antiga serpente, o dragão e o falso profeta, e todos aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
que será ali lançado. A Bíblia diz que todo que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro será ali lançado no lago de fogo. Ninguém escapará. É por isso que eu digo a você que me ouve nesta tarde: você ainda não morreu. A Bíblia diz que para os vivos há uma esperança, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos já não sabem mais de coisa alguma. Para eles a esperança já foram. Vocês, nós que hoje estamos aqui, ouvimos esta palavra de esperança. Vamos morrer no dia de amanhã, e se até lá Jesus não tiver voltado, Deus levantará outros como nós para pregar a sua palavra. Em todas as partes da terra tem homens falando a sua palavra, ainda que tenha corruptos infiltrados por parte do diabo, que apresenta-se como ovelhas, que estão dentro das igrejas, que estão tentando tirar pessoas do caminho do Senhor. Ainda que essas pessoas, Deus continua apontando o caminho, dizendo: siga a mim, não siga o homem. Olhe para o Calvário, porque Ele é dele, através dele é que os teus pecados foram perdoados. Jesus nos assiste nesta tarde. Este tempo não é em vão, porque não estamos falando aqui de nós, estamos falando a palavra daquele que, quando você saiu do ventre de sua mãe, foi dado um tapa ali em você e você deu o primeiro grito, que foi um choro, não foi um sorriso aqui na terra não, porque aqui as coisas não são boas para muitos, e aqueles que andam em luxúria, em coisas boas, andam por cima de outros, muitos deles. A Bíblia diz que quando entramos aqui, bradamos a primeira voz de nossa boca numa criança ao choro, e no final, quando sai daqui, é planto e choro também pelas suas famílias, porque chora, porque jamais verá novamente aquele que já morreu. É por isso que nesse pequeno tempo de vida, Deus nos dá a oportunidade de conscientizar e de voltar para Ele enquanto há esperança. Depois que o homem morrer, não resta mais nada. Ninguém vai no mundo dos mortos dizer: Jesus é o Senhor, arrepende e anda nos seus caminhos. Aleluia, Jesus. Glória é dada o teu nome. Eu fui outra hora o homem que zombava quando eu vi alguém falar de Deus. Eu era um que dava risada, e muitas das vezes quando falava eu ouvia aqui e saía aqui os finais de semana, ia beber, ia curtir nas